Tudo bom? Tudo bem, a gente tava na aula errada, a gente tava na aula das 5. Ótimo, obrigado por perguntar. Ah, vocês estavam na aula das 5. Bom. Sim. Gente, então aqui, ó, mais ou menos eu já anotei quem entrou, tá? Mas eu peço que no final vocês não saiam. Por quê? Porque eu vou fazer a chamada de novo. Eu sempre faço a chamada de novo. Professora, se eu sair da aula, é porque vai vir gente aqui na casa da minha agenda que vai trocar a internet. Aí, como vai mudar, vai cair um tempinho, depois se der eu volto. Tá bom, Pedro, tranquilo, tá? Avisando assim, não tem problema. O brabo é quando eu volto, eu vou compartilhar. A internet caiu, por causa que ela tá com um problema muito sério, que ela ficou offline assim do nada. Eu vou compartilhar minha página, meu PowerPoint, e aí quando eu volto, às vezes tem a metade do que tinha quando eu saí, né? Então é isso que é ruim, né? Mas enfim, vamos lá. Turma, hoje nós temos 2 aulas, tá? Vocês receberam um recado ali. Por que 2, professor? Por quê? Sexta passada nós não tivemos aula. Lembram? A gente teve o drive-in. Então, a nossa última aula... a gente vai ter uma aula a menos para estudar para a prova, aí tu vai recuperar a aula do outro dia para passar a matéria da outra semana, né? Exatamente, porque assim, ó, no nosso cronograma, a gente teria 4 aulas de inglês online, tá? Como a gente teve o drive-in, a gente teria só 3. Então, não vai dar certo, não vai fechar as contas. Então, graças ao seu inglês, eu consegui me infiltrar num servidor inglês. Muito obrigada. Então tá. Então, vamos continuando. A gente vai ter 2 aulas hoje. O que eu quero propor para vocês? A gente tem aquele link ali que eu até criei umas 4 e umas 5, mas a gente pode seguir essa aula aqui até umas 5:30, né? Então, começar às 4 e ir até umas 5:30, e aí a gente não precisa parar. Ou vocês preferem parar 10 minutinhos e voltar depois? Parar 10 minutinhos e voltar depois. Não, vai direto. O que vocês preferem? Então, por vocês. Direto. Eu acho que direto é melhor, né, gente? Aí perde menos tempo. Eu tô dizendo, é pra parar 10 minutos, pausa, então vai ser. Ok? A gente passa mais rápido, a gente sai mais cedo da aula já. Eu acho, né? Bom, então a gente dá sequência aqui. 10 minutos. Tá, depois a gente negocia esses 10 minutos, seu medo. Pessoal, vou apresentar os slides aqui para vocês. Nos 10 minutos eu te ensino a usar o Voice Mod, que é esse modificador de voz. Tá, no final eu te dou 10 minutos. Pode ser? Quando eu terminar a aula, eu te dou os 10 minutos, que tu acha? É uma boa proposta. Foi mais né? inteligente que eu. Bom, turma, preciso situá-los, né? A gente parou, deixa eu me lembrar, a gente trabalhou nesta página. Eu tenho uma dúvida do trabalho. Até que dia que é para enviar? Até terça, dia 10. Tá. É trabalho mesmo. Ah, tá, da árvore. Fazer hoje. Não, das páginas do livro. Isso, das páginas. Turma, Qual? pelo que eu me Alguém lembro... manda no zap depois? Pessoal, tá no grupo lá da turma, tá? O trabalho tá lá, eu já mandei. Vocês têm que dar uma olhadinha ali. Se alguém não achar, me chama que eu mando de novo. Não tem problema. Só agora eu vou mandar no grupo ali agora. Vou mandar no nosso grupo. Por favor. Obrigada, Pedro. Turma, pelo que eu me lembro, nós paramos lendo esse texto. Vocês lembram disso? Que a gente viu a rotina do Daniel? Não? Não. Não? Onde a gente parou, então? Putz. Também não lembro. Então, foi nesses exercícios aqui. E aí, gente, vocês não sabem onde pararam? Esse aí tá feito. Eu, para mim, tenho anotado aqui que a gente leu, ia começar a ler esse texto aqui. Eu posso copiar, tipo, em Word, por causa que a minha câmera é muito horrível, a câmera do meu celular. Como assim, meu medo?
A câmera do meu celular é muito, muito ruim. Aí vai Tá. ficar horrível de ver. Essa página do PowerPoint? Não, não essa parte no PowerPoint, o trabalho. Ah, tá, pode. Depois É eu. a questão da minha câmera, eu preciso. É que Ah, eu, é porque eu tirei a foto do PowerPoint, né? Ah, eu não tenho ele no Word. Não é nem isso, a questão que só que eu só precisaria copiar no Word, por causa que a minha câmera é muito ruim. E, tipo, tirar Não, foto tu é perder a pode, qualidade tu de vídeo. pode copiar, não tem problema. Obrigado. Bom, gente, eu lembro, tá? Que a gente fez a unidade 1 e 2 do caderno, tá? A gente trabalhou nessas unidades. Que página é essa, prof? Essa página que tá aí é a página 166, tá? Que é a unidade 3. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre o verbo modal can, vocês lembram? Que a gente usa para expressar habilidades. Então, I can dance, you can swim, você consegue nadar, eu consigo dançar. Então, tanto a primeira unidade como a segunda, a gente trabalhou esse verbo modal can na forma afirmativa e na forma negativa, tá? Fizemos exercícios e corrigimos. Hoje, a gente começa a unidade 3. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida da unidade 1 e 2, vocês podem me perguntar. Ficou com alguma dúvida dessas outras unidades, pessoal? Não, né? Pelo jeito, não. É isso? Bom, turma, eu vou dar sequência aqui, tá? Pode repetir? Hã? É exercício, alguma coisa assim? Não, quero saber se vocês tiveram alguma dúvida do que foi trabalhado até agora, que foi do verbo não, tá, está de boa, está de boa. Tá de boa, né? Então, aqui, pessoal, a unidade 3 desse caderno 3 que a gente trabalha é a página 166, onde fala I play computer games every day. Ou seja, o que ele faz todos os dias? Ele joga jogos de computador. Isso, ele joga no computador todos os dias. Esse é o nome da unidade. A unidade, pessoal, começa com um pequeno texto, onde diz good morning. Ou seja, o que é good morning mesmo? Bom dia. Bom dia, né, Rafa? Isso aí. Então, ele fala o seguinte, fala sobre a rotina desse nosso amigo aqui, do Daniel. E aí ele vai se apresentar, gente. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, tá? Hi, I am Daniel from Dublin, Ireland. I wake up at 7 a.m. and have a breakfast. I eat cornflakes and drink hot tea. After that, I brush my teeth and put on the school uniform. I take the school bus at 7:45 a.m. My lesson starts at 8 a.m. and finish at 4 p.m. I have a lunch at school with my classmates. After school, I play soccer with my friends or watch TV. I do homework, then I have a shower, I have a dinner at 8 p.m. and go to the bed at 9 p.m. It's a long day, but fun day. Vocês estão vendo que temos alguns verbos em negritos marcados ali? Tá? Aqueles verbos em negrito. Uma fusão, mamãe, daquela planta que fica cuspindo algumas coisinhas dos zumbis que dá uma fusão de gelo. Ah, já vou lá ver. Aqueles verbos, pessoal, que estão em negrito, eles expressam a rotina que ele faz. Então, o que é wake up? Alguém sabe? Se levantar? Se levantar, acordar, né? Have a breakfast. Café da manhã? Café da manhã, tomar café da manhã. Eat. Comer? Drink. Tomar? Brush my teeth. Escovar meus dentes? Put on the school uniform. Colocar o uniforme da escola? Yes, yes. Take the bus, the school bus.
Pegar o ônibus seria? Exato, pegar o Para ônibus. você ir pra escola? Isso, pegar o ônibus escolar, né? Start. Começar? Começar. Finish. Terminar. Terminar. Have a lunch. Café. Almoço? Almoço. Play soccer. Jogar futebol. Futebol? Jogar futebol. Watch TV. Assistir televisão. Isto. Do homework. Fazer tema. o dever de casa. Isso. Fazer o tema, fazer o dever de casa. Have a shower. Banho? Tomar banho. Tomar banho? Tomar banho. Isso aí. Have a dinner. Tomar café. Jantar. 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 And go to the bed. Ir pra cama. Ir para a cama. Muito bem. Pessoal, vocês têm 5 frases aqui embaixo que eu gostaria que vocês lessem e marcassem como verdadeira ou falsa, de acordo com o textinho que eu acabei de ler para vocês, tá? Vou dar um minutinho para vocês lerem as frases e a gente faz juntos aqui. Pronto, pessoal? Opa! Vou botar uma caixinha de texto aqui para incluir as respostas para vocês. Tá? Vamos lá. A primeira frase diz o seguinte: Daniel's from Northern Ireland. False. Falso, né? Ele não é, né, do norte ali, do nordeste da Irlanda. Ele é de Dublin, né? Daniel eats cornflakes for breakfast. Verdade. Verdade. True. He goes to school by car. False. Falso. He plays basketball after school. False. Falso. He goes to bed at 9 p.m. True. Verdadeiro. True. Verdadeiro. Agora, eu quero que vocês comparem uma coisa comigo. Olhem ali a frase He goes to school by car. He goes to school by car. Ele tem algo diferente, né? Ele tem esse verbo go, que é o verbo ir. Ele está com ES no final, não está? Sim. Ele geralmente é o verbo go. Eu poderia ter posto I go to school by car. Só que como eu estou falando dele, o verbo que acompanha ele sofreu uma modificação. Oi, professora, o Joaquim chegou agora. Tá bom, Joaquim? A chamada eu vou fazer no final, tá? Tá. Assim, pessoal, como essa frase aqui, ó. Por que esse play tem o S no final, se no texto fala I play soccer with my friends? Porque é ele. É ele. Ou seja, no texto, pessoal, ele está falando dele, ele está falando em primeira pessoa. I play soccer with my friends. Aqui eu estou falando dele, então eu falo ali, he plays basketball after school, né? Então ele joga basquete depois da escola. No inglês, pessoal, a gente tem um tempo verbal que a gente chama de presente, que é o simple present, o presente simples, que
eu modifico o verbo que vai acompanhar o meu sujeito. Vocês estão vendo nessa frase o verbo to be em algum momento? Não. Não temos verbo to be nesse tempo verbal, né? Ou seja, pessoal, o simple present, ele não trabalha com o verbo to be. Ele trabalha com o pronome pessoal, com a pessoa, com o sujeito, e com o verbo para expressar rotinas, para expressar verdades, né? Para falar sobre o que eu faço durante o meu dia. Então, em nenhuma dessas frases vocês encontraram o verbo to be, né? Apenas na primeira, onde fala Daniel é da, né? Daniel is from Northern Ireland, né? Porque eu estou falando de onde ele é. Agora, o restante, eu estava falando da rotina dele, dos hábitos dele. E quando eu falo de rotinas e hábitos, eu não utilizo o verbo to be. Eu utilizo o simple present, que a gente chama de presente simples, que nada mais é do que eu trabalhar com o meu sujeito e o verbo qual eu quero expressar que ele realiza, a rotina que ele realiza, que ele faz, tá? Isso vai ficar mais claro agora nos próximos exemplos, tá, pessoal? Eu só quis dar uma pincelada para vocês entenderem sobre qual conteúdo a gente vai começar a trabalhar agora. Vocês têm algumas imagens, tá? Que eu já pedi para que vocês associassem no plural ali, aqueles verbos que estão em negrito, para que vocês associem as imagens que tem ali na página 167, tá? 166 e 167. Nada mais é do que essas atividades que vocês me falaram. Wake up, que é acordar, have breakfast, tomar café, drink é beber, eat é comer, brush my teeth, escovar os dentes. Vocês só vão associar essas imagens ali, se já não associaram, porque se não me engano isso eu já pedi lá no plural, tá? Gente, página 168 explica um pouco mais sobre esse tempo verbal que a gente começa a trabalhar agora, tá? A gente tem um texto aqui onde vocês vão escutar, tá? A fala aqui. Deixa eu só ver que tem alguém pedindo para entrar. A Maria Laura. Tá? Então aqui, ó. Stephanie and her brother, John, have a very busy day. Can you complete the description for their activities? Use the verbs from the box. Vocês têm o verbo have. Estão enxergando ainda a minha tela? Meu PowerPoint? Estão enxergando o PowerPoint, pessoal? Eu tô. Tá? Então, vocês têm aqui neste quadrinho o verbo have, que ele vai se repetir 3 vezes. O verbo go, que ele vai se repetir 4 vezes. Verbo wake up, o verbo take, do e play, tá? Eu vou dar um minutinho para que vocês tentem relacionar esses verbos nesse texto. Esse texto, a Stephanie está falando sobre ela. Então, vocês só vão repetir os verbos que estão aqui, tentando encaixar, ok? Enquanto isso, eu vou pegar o áudio. Estão conseguindo encaixar, pessoal? Estão conseguindo encaixar essas palavrinhas no texto? Mais ou menos. Mais ou menos. Leiam o texto e pensem.
Ali tá por ordem, o que ela faz? A gente acorda, toma café da manhã, a gente vai para a escola, a gente joga, a gente faz o nosso tema, né? Hello. Pessoal, vou botar o áudio agora e a gente confere as respostas de vocês, tá? A Stephanie vai falar sobre a rotina dela, tá? Vai falar sobre ela, de onde ela é, o horário que ela acorda, horário, o que ela faz depois, o que ela faz depois e assim por diante, tá? Vou colocar o áudio e a gente confere as respostas dela. Vamos lá. Hello. My name is Stephanie. I'm from Kingston, Jamaica. I wake up at 6:30 a.m. and have a shower. I have breakfast and go to school. After school, I take the bus and go to my swimming class. After that, I play video games and do homework and study for tests. I have dinner and go to bed at 9:30 p.m. John is my brother. Our routine is very similar. John wakes up at 7 a.m. and has a shower. He has breakfast and goes to school with me. After school, he goes home and plays video games with me or with his friends. He does homework and has dinner. We go to bed at the same time. Pessoal, agora eu vou ler com vocês, mas devagarinho para a gente ir conferindo as respostas, tá? Vou só passar aqui passar um lugarzinho para que a gente possa botar essas respostas, né? Ok. Vamos lá. Ela fala ali: Hello, my name is Stephanie. I'm from Kingston, Jamaica. O que vocês colocaram ali? Primeira lacuna. Oi? Wake up. Wake up. Ou seja, ela se levanta, ela acorda at 6:30 a.m. And Take. Yes. Por que não tá aqui, mas tá certo. And take a shower, ok? E ela toma banho. Wave. I have a breakfast and go to school. After school, I take the bus and go to my swimming class. After that, I Play. play video games and Do. homework and study for tests. I Have. dinner and I Go. to bed at 9:30 p.m. John is my brother. Our routine is very similar. John wakes up at 7 a.m. and has a shower. He has breakfast and goes to school with me. After school, he goes home and plays video games with me or with his friends. He does homework and has dinner. We go to bed at the same time, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem um vídeo da Stephanie falando dela e da Stephanie falando do irmão dela. Tá exatamente igual no momento que ela fala dela e ela fala do irmão. Ficou exatamente igual a escrita? Não. Não, né? Como eu já tinha mencionado para vocês, quando a gente fala na terceira pessoa do singular,
eu tenho que mudar. Então, vocês notem ali que, por exemplo, quando ela falou dela, ela falou, I wake up. Eu me levanto, eu acordo at 6:30. Quando ela falou dele lá, do John, ela fala assim, John wakes up at 7 a.m. O John se acorda às 7 da manhã, né? Só que aí ela colocou aquele S no final ali do wake, né? Assim como quando ela fala do café da manhã, ela fala I have a breakfast. Eu tomo café da manhã. I have a breakfast. Quando ela vai falar que ele toma, aquele have se transformou em has. He has breakfast and goes, ou seja, em vez de go, foi utilizado goes to school, né? Então, gente, novamente, só para lembrar vocês, sempre que eu estiver tratando de terceira pessoa do singular, e quem é a terceira pessoa do singular? É he, she ou it. Quando eu estiver tratando da terceira pessoa do singular, o meu verbo que acompanha sofre algumas modificações. E agora eu vou passar para vocês que modificações são essas, tá? Só vamos completar o que está em branco aqui, ó, que é esse exercício. Let's work in pairs. Looking at the verbs in bold, then the test about Stephanie and John, and complete the sentence. Vocês têm alguns verbos, 2 verbos, na verdade, o verbo go e o verbo goes. E vocês têm que completar nas 4 frases que tem aqui embaixo. Tá? Vamos completar juntos ou vocês querem 1 minuto para fazer sozinhos? As 4 frases que estão ali embaixo, onde vocês têm que completar com go ou com goes. A Júlia disse junto. Junto. Então, vamos fazer aqui. Se a minha caixinha de texto me deixar escrever, né? Tá difícil aqui, Júlia. Delete e faz outra parte. É o que eu vou fazer. Ó, então ali, pessoal, a gente tem I, aqui embaixo, ó, estão vendo? I, espacinho, to school. Para completar essa frase, eu devo completar com go ou com goes? Go. Go, porque estou falando sobre primeira pessoa. I go to school. Depois, pessoal, you to school. Go. Go to school. Perfeito, eu estou falando de você, né? Você ou vocês. Então, não é terceira pessoa do singular. Eu só mudo quando eu estiver falando em he, she ou it, tá? Que é o próximo exemplo. He, she ou it? Goes. Goes. Alguém queria falar alguma coisa? Não? Eu achei que alguém tinha falado, eu tinha interrompido. E a última, pessoal, quando o meu pronome pessoal for we, you ou they... Goes? Não, go também. Só muda, gente, só muda quando o meu pronome for he, she ou it. Ou seja, a única alteração nessas 4 frases é na terceira, que a terceira a gente chama que ela está na terceira pessoa do singular, tá? Que modificações são essas, pessoal? Aí vocês já têm explicado aí embaixo, ó, aqui nesse What's That For, né? Vocês já têm explicado que modificações vocês devem fazer no verbo. Mas eu vou exemplificar mais para vocês, para que fique bem claro, tá? Então, aqui, ó, este tempo verbal, primeiro, é o Simple Present, tá? Quando a gente usa o Simple Present? A gente usa para falar dos nossos hábitos, das nossas rotinas, de tudo aquilo que a gente faz diariamente, né? E vocês têm esse quadrinho em amarelo que está aqui na página 169. Ou seja, usamos o Simple Present para falar da nossa rotina. Ou seja, ali, I have a shower every day. Eu tomo banho todos os dias.
Isso é uma rotina, né? Eu tomo banho todos os dias, quer dizer que eu tomo banho diariamente, né? Quando falamos de outras pessoas no singular, ou seja, quando nos referimos a he, a she ou a it, nós precisamos modificar o verbo. Ali ele fala em acrescentar o S, mas às vezes ele muda um pouco mais que isso. Como, por exemplo, I have a shower every day. Eu tenho que tomar banho todos os dias. She has a shower every day. Ela tem que tomar banho todos os dias. Ou seja, o have, ele se transforma para has, tá? Na terceira pessoa do singular. É o único verbo, assim, que a gente tem essa modificação no simple present, tá? Essa telinha, pessoal, eu vou tirar a foto e no final eu mando tudo ali no grupo para vocês ficarem com isso registrado. Simple present, quando usar. Por quê? Porque aqui a gente tem mais explicações. Então, a gente fala deles para falar da nossa rotina. Daily routine, habits e customs. Ou seja, hábitos e costumes. Por exemplo, they always wake up at 7 a.m. Eles sempre acordam às 7 da manhã. Clara has cereal for breakfast. A Clara come cereais no café da manhã. She doesn't study in the library on Mondays. Aí a gente já tem a forma negativa desse simple present, né? Que a gente vai ver logo a seguir. Mas, pessoal, continuando, o que a gente tem que cuidar de regras são essas aí que estão aparecendo para vocês, tá? Ou seja, quando o verbo que acompanha o pronome pessoal estiver na terceira pessoa do singular, estiver em he, em she ou it, a gente tem que modificar o verbo que vai vir junto. E as modificações que eu faço são essas aí. Eu vou acrescentar o S na maioria dos verbos. Mas como assim, teacher, na maioria dos verbos? Ou seja, aqueles verbos que não se encaixarem nas outras regras, eu vou simplesmente colocar o S no final do verbo, tá? Vou dar um exemplo. I feel, she feels. They live, he lives. We talk, he talks. Ou seja, eu acrescentei o S no final do verbo se eu estiver falando de he, she ou it, tá? Agora, pessoal, aqueles verbos que terminam em dois S, SH, CH, O, X, eu vou acrescentar o ES no final. Como, por exemplo, we pass, eu estou falando nós passamos. Agora, se eu quero falar que ele passou, ele passa, he passes. They wash, eles ou elas lavam, they wash. Agora, ela lava, she washes. You watch, it watches. I go, he goes, que é o que a gente estava vendo agora. Relax, she relax, né? Então, sempre que eu modifico, passo para a terceira pessoa do singular e as terminações vão em dois S, SH, CH ou X, eu vou acrescentar o ES no final. E a outra regra que eu tenho que cuidar, pessoal, é quando termina em Y. Quando o verbo termina em Y, eu tenho que cuidar o que precede ele. Se o que vem antes dele for uma consoante, eu vou tirar o Y e colocar IES. Ou seja, I study, he studies. You cope, she copes. They cry, he cries. Oi? Eu não sei se tá certo, né? Mas é tipo no story do Instagram, que um story é story com Y e vários é stories. Isso. Só que aí, Rafa, a regra que foi utilizada foi o plural de substantivos. Só que a regra é igualzinha a essas, tá? Ou seja, a gente tem substantivos... Ô, professora, um stories com esse é plural, stories, sim, esse é singular. Isso, ó. History, o story ali que a gente faz no Instagram, com Y no final, ele está no singular, mas ele é um substantivo, tá? E ali a regra de colocar substantivos no plural, é a mesma do simple present. Então, por isso que ali a gente coloca o IES depois, porque em vez do story, eu tenho o histories, tá? Eu tiro aquele Y e vou colocar IES. Mas a regra é a mesma sim, tá? O Rafa que nos
falou ali no início, é a mesma regra. Só que aqui, a regra eu aplico a verbos. E lá eu aplico aos substantivos dos plurais, né? Então, quando eu quero trazer um substantivo para o plural, eu aplico a mesma regra, tá? E aí, pessoal, quando o verbo, nesse caso aqui, termina em Y, mas ele vem precedido por uma vogal, como play, por exemplo, eu tenho he plays, eu só coloco S, eu não preciso tirar o Y, eu só tiro o Y quando eu estiver antes desse Y uma consoante. Então, eu sempre tenho que cuidar o que vem antes do Y. Se vem uma consoante, eu vou tirar a consoante e colocar IS. Se vem uma vogal, eu vou colocar o S. Eu também vou tirar foto dessas regrinhas, tá? Para que eu possa mandar no grupo para vocês, tá bom? Pessoal, dúvidas até agora? Dúvidas? Não. Não? Vocês estão vendo que a gente está saindo e se libertando um pouquinho do verbo to be, né? Nesse momento, a gente não esquece ele, porque em algum momento a gente pode precisar dele, né? A gente vai precisar em diversos momentos dele, mas a gente, nesse momento, a gente não trabalha com o verbo to be no simple present, tá? Pessoal, forma interrogativa. Como é que eu vou utilizar o simple present fazendo uma pergunta, né? Professor, quer avisar que é de 15h48. Tá, Joaquim, como tu entrou depois, a gente tem 2 aulas hoje, porque para recuperar a aula da Eu me semana esqueci passada. disso. Isso. Aí o que eu combinei com o pessoal? Em vez de parar e parar 10 minutos e depois voltar, de seguir adiante e terminar 5h30. Que aí a gente consegue recuperar a aula anterior e fazer essa. Que aí a gente fica igualzinho para o final ali para nossas provas, tá? Pessoal, continuando aqui. Então, quando eu quiser perguntar nesse tempo verbal, em vez de inverter lá a posição, porque nesse momento eu não tenho verbo to be para inverter posição, né? A gente tem que usar alguém para nos ajudar para falar que é uma pergunta. E a gente vai chamar quem para nos ajudar? A gente vai chamar os auxiliares, que a gente tem 2 auxiliares. A gente tem o do e tem o does. Como vocês acham que é a diferença do do e do does? Seguindo a mesma lógica que a gente acabou de ver que na terceira pessoa do singular, a gente modifica o que vem junto. Não? O does está na terceira pessoa do singular. Isto mesmo! O does eu vou utilizar apenas para a terceira pessoa do singular, porque ele já termina em o, eu coloquei o ES ali, né? Então, quando eu estiver fazendo uma pergunta, por exemplo, para you, para você, não vai mudar, vai ser ali, ó. Do you go out with your friends? Você sai com seus amigos? Agora, se em vez de you fosse she, eu trocaria o meu auxiliar. Não seria do, seria does she go out with your friends? Ela sai com os amigos dela, né? Então, muda isso sim. Esse verbo do, pessoal, que ele está sendo utilizado para pergunta, ele não tem valor semântico, ele não tem uma tradução literal no inglês. Ele é um auxiliar, eu só utilizo ele para mostrar que ele está no simple present, para mostrar que ele está no presente simples. Então, eu não utilizo ele como uma tradução, eu não tenho uma tradução ali, porque quando eu uso do como verbo lá, por exemplo, do my homework, fazer os meus temas, fazer o meu dever de casa, eu estou usando esse do como verbo fazer. Agora, quando eu estou no simple present, esse do para perguntas, ele não tem valor semântico, ele não tem tradução, ele só está me mostrando que é uma pergunta, tá? Então, ali, o verbo principal dessa frase é go, e aí a gente não mexeu nele, né? Continuando, pessoal. Isso aqui, eu acho que também eu vou tirar foto para mandar para vocês, né? Vocês terem todo o conteúdo aí. A
A gente tem as respostas curtinhas, que a gente chama em inglês de short answers. Lembram que eu sempre falo para vocês? Short answers a gente responde de forma curta, de forma direta, né? Então, a gente tem na forma a positiva yes, I do, na negativa no, I don't, né? Para aquela pergunta, por exemplo, que seria do you go out with your friends? Yes, I do. No, I don't. Né? Você costuma sair com seus amigos? Sim, eu saio. Não, eu saio. Tem as respostas longas ali também, tá? E tem as respostas que estejam na terceira pessoa do singular, que aí eu sou obrigada a utilizar o meu auxiliar does, tá? Não se assustem agora, que agora a gente vai começar a fazer os exercícios. E aí as coisas vão ficar mais claras para vocês, tá? Primeiro, vamos na página 169, onde vocês têm essa tabelinha aí, e vocês têm que completar. Ou seja, vocês têm que levar o verbo para a terceira pessoa do singular. Ou o verbo que já esteja na terceira pessoa do singular, vocês têm que trazer para o resto dos pronomes. Ou seja, I, you, we, they, tá? Então, vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem isso, pode ser? Pode ser, pessoal? Pode. Tá bom. Ai, desculpa a minha posição de estar aqui na cadeira, mas tô com o pezinho para cima aqui. Ô, prof, o que eu tenho que fazer na atividade que eu tive que sair rapidão? Tem que levar o verbo. Ó, a gente já vai começar a corrigir, tá? Mas, por exemplo, eu tenho aqui a coluna do I, you, we, they. Eu tenho o verbo nesta forma infinitiva. Na terceira pessoa do singular, qual a modificação que ele fica de acordo com aquelas regrinhas que a gente conversou? Ou, às vezes, tu tem o verbo já na terceira pessoa do singular e tu tem que trazer ele para as outras pessoas, tá? Então, eu vou mandar aí no grupo de vocês as imagens que eu tirei para ajudar vocês a fazer isso, que tem as regrinhas ali, tá?
Vamos lá, então? Podemos corrigir? Sim. Pessoal, o verbo go ali que vocês têm, como que ele fica na terceira pessoa do singular? Goes. Goes, Rafa, isso mesmo, muito obrigado. O verbo have é aquele verbo que vocês tinham no exemplo que ele modifica totalmente. Como é que ele fica na terceira pessoa? Has. Has, isso mesmo, ele vai para has. O verbo eat. It's. Eats. Por que a gente colocou apenas o S, pessoal? Ele não se encaixou em nenhuma das outras regras. Eu sempre trabalho assim. Como é que eu vou saber a modificação que eu tenho que fazer no verbo, né? Então, eu tenho o verbo eat, por exemplo, que é o verbo comer. Eu vou lá nas regras e vejo. Ele termina em 2 S's? Não. Ele termina em SH? Não. Ele termina em CH? Não. Ele termina em O, em X? Não. Então, eu não tenho que adicionar S. Pronto, vou para a próxima regra. Termina em Y? Não. Então, eu também não preciso ver o que vem antes dele. Então, ele entra nessa regra aqui, que é colocar um S no final. Então, o verbo vai para eats, né? Perfeito. Continuando. O verbo play. Plays. Plays, muito bem. Porque eu olhei e eu vi que ele se encaixou numa regra. A gente tem a regra do Y, que eu devo olhar o que vem antes desse Y. E como vem Antes, como vem um A, eu só adiciono S. A é uma vogal. Se viesse uma consoante, aí sim eu teria que tirar o Y e colocar IES. Oi? Oi? Não, tava falando contigo. Ah, tá. Agora, pessoal, eu tenho o contrário. Eu já tenho o verbo na terceira pessoa do singular. Ou seja, eu já tenho o verbo dizendo que é studies. Como será que ele fica nos outros pronomes pessoais? Study. Study com Y no final, né? Porque se tem um IES no final, é sinal que veio um Y ali. Então, eu tiro aquele final e coloco um Y para trazer ele para o infinitivo sem modificação, tá? Uhum. O do, como é que fica na terceira pessoa? Does. Does, perfeito. Drinks. Drink. Drink, eu só tiro o Y, né? O S, desculpa, eu tô doido. What? Watch. Watch, né? Porque se terminava, tem um S no final, sinal que terminava em CH, eu tiro aquele S do final. Finish. Finish. Finish, né? Que é o verbo terminar. Start. 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 Yes. Takes. Take. Take. E a última, wake up. Wake ups. Wakes up. Eu não mudo o final, eu mudo o início. Porque esse up, ele é um phrasal verb, ele junta ali para dar sentido. Então, eu mudo no wake, não no up. O up permanece igual, tá? Então, sempre eu vou modificar o primeiro elemento. Então, a gente usa a regrinha do take. Do adicionar o S no final, né? Uhum. Tá? Pessoal, ali embaixo vocês têm o seguinte exercício. Let's practice. Complete the sentence with the verbs in parents. Que é esse exercício aqui, tá? E é assim que pode aparecer na prova de vocês, tá, pessoal? Na prova de vocês pede, eu vou colocar lá. Complete a frase com simple present. O que vocês têm que observar? Se o pronome pessoal está na terceira pessoa do singular, vocês têm que fazer essas modificações no verbo. Se não está na terceira pessoa do singular, vocês só vão repetir o que está entre parênteses. Ou seja, só vai marcar a alternativa certa da mesma coisa que está entre parênteses. Então, digamos, ali no primeiro exercício, I to school in the morning. O verbo que está entre parênteses é go.
Se o verbo é go, ele está na terceira pessoa do singular, a frase, o pronome? Tá, é go. É só colocar go, né, Rafa? Singular. Isso, exatamente, porque eu não preciso modificar. Então, a alternativa certa seria aquela alternativa que tivesse a mesma frase que está entre parênteses, ou seja, o go, tá? Tentem fazer aquelas outras 4 ali. Vamos ver o que sai? Pode ser? Uhum. Então tá bom. Pronto, pessoal? Vamos ver o que deu aqui? Podemos corrigir? Bora. Podemos? O meu áudio tá entrando atrasado. Podemos corrigir? Tô ouvindo eco agora. Sim. Vamos lá, então. Na segunda frase, vocês têm Susan, o verbo entre parênteses é play, the guitar very well. O que eu tenho que completar ali? Plays. Plays, perfeito, né? Vou colocar um Szinho no final, porque Susan está na terceira pessoa do singular, né? We, o verbo é dance, Bella at school. Dance. Dance, eu não modifico nada, né, Rafa? Porque eu não tô falando de terceira pessoa do singular, eu tô falando de nós, né? Então eu não preciso modificar nada. They, o verbo é start, school at 8 a.m. Starts. Starts com S no final? É. Não, É sim. Eu achei que era ri. É sem S, né? Porque they é eles ou elas. Então, não estou falando em terceira pessoa. Então, they start school at 8 a.m. Agora, he eat lunch at the restaurant. Como é que fica o eat? Eats. Porque agora sim eu estou falando de terceira pessoa do singular, porque eu estou falando dele, né? Então, he eats lunch at the restaurant. Ele come o lanche ele almoça no restaurante, tá? Dúvidas, pessoal? Nada? Não. Não? Acho que é tranquilo, né? É questão de nós praticarmos um pouquinho mais, que vai ficar mais tranquilo ainda, tá? Vamos dar um pulinho agora lá na página 171, tá? Para continuar falando desse nosso tempo verbal, onde a gente vai completar essas lacunas desse quadro aqui, onde nós temos a forma afirmativa e a forma negativa, tá? Então, na forma afirmativa, pessoal, a gente tem ali I. Qual é o verbo assistir? Watch.
watch, né? Como eu estou falando em primeira pessoa, eu não modifico nada. Então, I watch TV every night. Ou seja, novamente falando sobre rotinas, eu coloco que eu assisto TV todos os dias, né? A segunda frase, eu tenho you go to school every day, né? Ele vai para a escola todos os dias, né? A próxima frase, eu tenho his homework before dinner, né? Então, ele faz o tema dele, a atividade dele, antes do jantar. Como que é o verbo fazer? Does, porque está na terceira pessoa do singular. Então, he does his homework before dinner. Ele faz o tema antes do jantar. E aqui, pessoal, eu tenho she lunch for her family. Eu quero dizer que ela cozinha, o verbo cook. Eu tenho que modificar alguma coisa na forma afirmativa aqui? O verbo é o verbo cook, que é o verbo cozinhar. Esse aqui que eu estou escrevendo. Eu preciso modificar alguma coisa nele? Cooks, exatamente. Eu preciso modificar porque ele está na terceira pessoa do singular. E aí eu olho lá as minhas regras e ela não se enquadra em nenhuma delas. Ela não termina em Y, ela não termina em S, CH, então eu só adiciono S. Então, she cooks lunch for her family. Ela cozinha o almoço para a família dela. O último já está feito. We play video games every Saturday. Nós jogamos videogame todos os sábados, né? Ou seja, o verbo que está ali não modifica, porque estamos falando de nós, tá? A forma afirmativa, tranquilo? Sim. Sim. Agora a gente vai para a forma negativa. Então, a mesma frase aqui que eu coloquei, I watch TV every night. Na forma negativa, eu uso o auxiliar. I don't watch TV every night. Eu não assisto TV todas as noites, né? Então, eu usei o auxiliar, nesse caso, don't. É o auxiliar que eu utilizo para I, you, they, we, né? Eu utilizei para dizer que eu não faço diariamente determinada atividade. No caso, toda noite eu não assisto TV. Como é que... Aí eu tenho a frase na afirmativa. You go to school every day. Como é que ficaria na negativa ali aquela frase? Eu não vou para a escola todos os dias. Don't. Exatamente. You don't go to school every day. Tá? Então, you don't go to school every day. Você não vai para a escola todos os dias, tá? Depois, pessoal, a gente completou ali com does, né? He does his homework before dinner. Na negativa, he doesn't do his homework before dinner. Por que eu tenho doesn't do? Por que eu tenho duas vezes ali? Não? Does not. Ó, eu tenho, gente, eu tenho ali o primeiro, o auxiliar da negativa, que é o doesn't, né? E depois eu tenho o verbo fazer. Oi? Ah, tá, entendi. Não, a pergunta antes de tu falar, tu falou e eu já entendi. Ah, então, como eu falei para vocês que quando eu chamo o meu auxiliar, eu não tenho valor semântico, eu não tenho tradução, mas eu tenho que colocar ele para me dizer que a frase está na negativa ou na interrogativa, eu tenho ali o he doesn't como um auxiliar de negativa e o do como verbo fazer. Então, he doesn't do his homework. Ele não fez o tema dele. Então, esse doesn't é só o auxiliar para mostrar que é negativa, que ele não realizou a atividade, tá? Na próxima, pessoal, she cooks lunch for her family. Como é que ficaria na negativa?
don't cook. She doesn't, né? Porque aí eu chamo o auxiliar. E quando eu chamo o auxiliar, pessoal, eu não preciso mais modificar o verbo. Ou seja, eu só tenho que me preocupar em modificar o verbo, fazer aquelas modificações na forma afirmativa. Na forma negativa e na forma interrogativa, eu não preciso me preocupar. Então, she doesn't cook, aí eu mantenho sem o S. Então, she doesn't cook lunch for her family. Ou seja, o que eu consigo interpretar aqui? Se eu chamei o meu auxiliar para fazer uma frase negativa e uma frase interrogativa, eu não preciso modificar o verbo também, porque esse auxiliar já está fazendo o papel de terceira pessoa do singular. Ele já está ali. Então, eu não preciso modificá-lo, tá? E a última, pessoal. We play video games every Saturday. Como é que essa frase ficaria na negativa? We don't play. Yes, we don't play. We don't play video games. E assim por diante, tá? E aí, gente, como é que tá indo? Muito chato, muito difícil? Chato não é, né? Chato não, né? Muito difícil? Não. Não? Tem que prestar atenção que nem em português. Exatamente, tem que prestar atenção que nem em português. E aqui a gente tem a regrinha, tá? Então, antes a gente fez o exercício, mas agora a gente vai ler a regra. Usamos o don't ou do not e o doesn't ou does not para compor a forma negativa do simple present. Ou seja, I play soccer, eu jogo futebol. I don't play tênis, eu não jogo tênis. Só que quando as frases estão, então, na terceira pessoa do singular, quando falamos de pessoas no singular, ou seja, he ou she, ou utilizamos o pronome pessoal it para falar de coisas, o verbo ele vai se modificar. Então, na forma afirmativa, são aquelas regras que a gente conversou, onde eu vou acrescentar o S ou o IES nos verbos. Então, she plays basketball, ela joga basquete. Ou vou fazer a forma negativa utilizando she doesn't play volleyball, ou seja, usando o auxiliar para a terceira pessoa, que é o does, nesse caso, na negativa, o doesn't, tá? Então, isso aí vocês têm no caderno, no livro de vocês, tá? Agora a gente vai treinar um pouquinho e vai passar essas frases aqui. Deixa eu ver. Essa é a página 173. Mas bom, pode ser. Pode ser. Página 173, a gente vai para as atividades, activities, tá? Exercício número 1. Complete the paragraph with the correct form of the verbs in the parents. Vocês têm que completar este parágrafo com os verbos na forma correta que estão entre parênteses. Não tem problema se eu comer Uma só? Sim, tá. Tá, pessoal? Então, vocês vão completar esse parágrafo vendo se é terceira pessoa do singular, vocês vão modificar o verbo de acordo com as regras que vocês têm. Se não é, vocês vão repetir ali. Se está na negativa e é terceira pessoa do singular, vocês vão utilizar o doesn't. Se não é terceira pessoa do singular, vocês vão utilizar o don't, tá? Então, 2 minutinhos para vocês fazerem aí para a gente corrigir, pode ser? Pode ser, pessoal? Tá bom.
Mais um minutinho ou podemos corrigir? Mais um minuto ou podemos corrigir, pessoal? Por mim, pode corrigir, prof. Podemos corrigir? Então, vamos lá. My best friend is Yasmin. She's a student. She... Vou dar mais um minuto para vocês. She goes? Ah, she goes, né? Porque eu estou falando ali, minha melhor amiga é Yasmin. Ela é estudante. Então, she, como é que ela vai, né? She goes to school in the morning. Como é a terceira pessoa do singular, o verbo que está entre parênteses é o verbo go. Esse verbo go termina com o no final. Se termina com o, eu devo colocar o es no fim. Então, she goes to school in the morning. She, o verbo é like her school. Likes. Likes, perfect. She likes her school. But she not like the school bus. Ela não gosta do ônibus escolar. Oi? Cortou o áudio. Ah, espera aí. Terceira pessoa do singular. Qual auxiliar que eu tenho que chamar lá para colocar na... Does. Isso. Doesn't like. Porque eu já estou usando o auxiliar, eu não preciso mexer no verbo. Tá? Então, lembrem disso. Se eu chamei lá o auxiliar para trazer para negativa ou para interrogativa, o verbo segue na mesma forma, eu não corrijo ele, eu não modifico. Eu só modifico o verbo em forma afirmativa, tá? Combinado? Uhum. O like, ele não bota o S depois? Sim. Bota, ó, Rafa, como tem na frase anterior. She likes her school. Ela gosta da escola dela. Só que nessa frase é afirmativa. She likes her school. Ela gosta, afirmando. Agora a próxima é negativa. Sempre que eu pegar e chamar o auxiliar para minha frase, eu não modifico o verbo. Então eu utilizo o auxiliar. O auxiliar já está na terceira pessoa do singular, que é o doesn't. Então o verbo que vem junto não precisa levar nenhuma modificação. Então fica, but she doesn't like the school bus. Ela não gosta do ônibus escolar. Tá? Então, por isso que eu não coloquei o S nessa terceira lacuna, porque eu já tenho meu auxiliar aqui de terceira pessoa. Tá? Doesn't. Ok? Ok. Vamos lá. Próxima, pessoal. She do, verbo fazer, her homework in the afternoon. She... S. Oi? Está na terceira ou na segunda? Eu tô na terceira linha aqui, ó. Does. Does, isso mesmo. She does her homework in the afternoon. So, she... Doesn't watch. Isso, doesn't watch. Por quê? Porque eu não modifico o verbo. Então, aqui ficou she does her homework in the afternoon, so she doesn't watch TV. Ou seja, ela faz o tema dela no final do dia, então ela não assiste TV, tá? Próxima ali frase, né? Que na verdade não é uma frase, é um parágrafo, né? Vamos lá. She, o verbo é have a big family. Has. Exato, o has, não se esqueçam, ele se transforma para has. Então, she has a big family. And they
Have. Have. Porque aí o they é eles ou elas, né? Então, não é terceira pessoa do singular. Então, she has a big family and they have dinner together every evening. Ou seja, ela tem uma grande família e eles jantam todas as noites juntos, né? A próxima, pessoal, she, o verbo é love. Loves. Exato, she loves music. So she... Listens. Exato, listens to it every evening. Aí eu botei junto ali. She loves, listens, ok? Ou seja, pessoal, deu para completar ou foi muito complicado? Deu para completar. Deu para completar, né? Então eu acho que dá para a gente conseguir fazer isso, acho que é tranquilo, né? Vamos ver na página 174 que exercício a gente tem aqui para fazer. Olha só. Make negative sentence. Ou seja, para a gente finalizar a aula de hoje, para não ficar, né, tão cansativo, a gente vai só terminar esse exercício 3 aqui, tá? Make negative sentence. Vocês têm que pegar essas 4 frases e levar ela para negativa, tá? E a gente corrige e termina por hoje. Pode ser? Pode ser, gente? Pode. Então, vamos fazer essas frases negativas e vamos finalizar a aula. Que hoje foi grande, né? Foi, tá até com sono. Hã? Até com sono. Tá até com sono? É. Eu estou falecendo de dor no olho. A tarde inteira sentado que nem na escola. A única diferença é que é no computador. É, né? Todo tempo, né? Eu tô só incômoda pelo meu tamanho, que o meu tamanho tá muito grande. Eu não tenho mais posição. Está grávida. Na verdade, eu tô quase ganhando já, Rafa. Já tá a qualquer momento para nascer. A barriga. Tô com Fica vários. meio confortável. Eu vou até por falar nisso aproveitar e levantar um pouco. Porque você não tem ideia como tá. Tá bem difícil. Eu vou dizer que eu não sei. Da minha irmã. Eu não sei se eu vou dar aula para você semana que vem. Porque eu acho que já vai tá chegando. Mas vocês vão ficar bem assessorados, tá? Já conversei com a professora que vai ficar no meu lugar é a teacher Ariana. Quem entrou no Halloween ali é a professora que estava no Halloween junto. Ela dá aula para o fundamental lá da escola. Eu já estou passando tudo para ela. Mas as provas de vocês é o que vou fazer, tá? Hoje lembra uma professora que a galera deve lembrar, tipo, do 4º ano. Eu acho que tinha uma professora de inglês, que eu não vou lembrar. Eu lembro. Não lembro. Não, Eu lembro dela. Quarto ano era Maitê. Aí Parece Maitê. foi a professora Vanessa no lugar dela. Aí hoje em dia a Vanessa foi pra aula. O 4º ano era. Maitê, Esqueci o nome dela, qual era? A Maitê. Maitê, isso mesmo. E aí eu fui no lugar da Maitê. Eu já tô há 2 anos com vocês. Ano que vem vamos pro 3º ano. Tu dá aula de inglês até que ano? Até o 9º. E depois é quem? Depois é o professor Gregory. No ensino médio. E aí, corrigiram? Corrigiram? Não? Fizeram as frases negativas? Ou a gente ficou de papo demais? Acho que a gente ficou de papo demais. Eu fiz. Eu acho também, né? Vou dar mais um minuto. Enquanto isso, eu já vou ver quem está em aula, para depois já ficarem liberados. Olha só, não saiu ninguém. Muito bem. Ana Beatriz. Uma Bíblia também não. Almeida, Muniz. Bruno, Eduardo. Felipe, eu não vi tu entrar, Felipe, tudo bem?
Guilherme, Joaquim, Júlia Halban, Júlia Lima, Lara, Lívia, Pedro Ribeiro e Rafael. Gente, não saiu ninguém, só entrou. Entrou o Felipe e o Joaquim, que eu não tinha notado. Fiquei muito feliz vocês me aguentarem todo esse tempo, né? 1h30 de aula. Bom, vamos lá. Vamos corrigir, então? Pessoal, letra A. He eats hambúrguer on the weekends. Ou he eats hambúrguer on the weekends. Ele come hambúrguer todo final de semana, no final de semana, né? Vocês viram que o eats, como está na terceira pessoa, ele levou aquele S. Quando eu vou levar para a negativa, eu vou pegar lá o meu auxiliar, boto na frase e não modifico o meu verbo. Então, como é que fica? He doesn't eat hamburgers on the weekends. Exatamente. He doesn't eat hamburgers on the weekends, tá? Não vou colocar toda a frase ali, mas vocês já têm. Letter B, está abaixo ali, né? Letter B, she likes dogs. She doesn't like dogs. Exatamente, she doesn't like dogs. Ela não gosta de cachorro. O nome ali é letter C, Sylvie. Doesn't wake up at 6 Isso. a.m. every day. Sylvie doesn't wakes up. Wake up. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um minutinho. Desculpa, gente, só tem um negócio aqui na frente. Wake up. Desculpa, é o wake up porque eu não modifico. Então, Sylvie doesn't wake up at 6 a.m. every day, tá? Oi, desculpa. Tem um cachorrinho aqui na frente. Tá? Então, ali, como eu peguei o auxiliar lá, coloquei na negativa, eu não preciso colocar aquele S no wake, tá? Desculpa que a minha cachorra resolveu enlouquecer. Então, Sylvie doesn't wake up at 7 a.m. E a última, Sam and Sally work at a restaurant. Sam and Sally don't work at a restaurant. Exatamente. Don't work at a restaurant, ok? Pessoal, bem tranquilo de fazer, né? A gente só tem que realmente, como o Rafa falou, prestar atenção nas regras, assim como no português, né? Então, eu quero deixar para vocês esse exercício número 4 aqui. Esse exercício número 4, vocês têm que completar as frases com o simple present. Exatamente o que a gente tem feito até agora. Se for na afirmativa, a frase, observa se está na terceira pessoa do singular, modifica o verbo. Se não está na terceira pessoa do singular, mantém o verbo na sua característica. Se eu levar a frase para a negativa, e mesmo que esteja na terceira pessoa do singular, eu não mexo no meu verbo, porque aí eu já usei o auxiliar lá, tá? Então, é só isso. E se estiver para you, para a e para o i, eu repito o verbo ali, eu não modifico em nada, tá? Então, o número 4 fica de homework, ok? Yes, ok, né? Pessoal, já fiz a chamada, vou interromper a gravação aqui, exatamente 5h33, né? Nós não paramos, então fizemos